Boa tarde, gente. Eu me chamo Caio Fagundes, sou de Suzano. Estou aqui hoje no Patriotas, vim dar uma palavra para vocês que estão aí, público que está online, o pessoal que está aqui presente também. Eu vim dar uma palavra que a gente possa continuar essa tardezinha, essa noite aí de estudo, aprendendo bastante sobre a palavra de Deus, sobre coisas relacionadas à política e que possamos juntos estar aprendendo sempre. Agora eu quero iniciar essa live lendo Hebreus 10 a partir do versículo 35, que diz o seguinte: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque é ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E o que eu quero deixar aqui nesse início, lendo em Hebreus, a carta de Hebreus, que por mais que estejamos em dificuldades, por mais que as coisas estejam difíceis, que possamos continuar firmes e constantes servindo a Deus, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida e na vida de cada um de vocês que estão acompanhando, quem está aqui presente. Eu queria deixar isso. E como prova em Jeremias 1 também diz assim, Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no teu ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então Deus te escolheu, você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Deus escolheu cada um de vocês para estarem aqui presente hoje, para estarem assistindo essa live. E vocês podem achar que não, mas vocês estão fazendo diferença na vida de alguém. Vocês estão fazendo o dia de alguém melhor. Às vezes a gente acha que não, que a gente está para baixo, mas estamos sim. E por mais que as dificuldades estejam grandes, que as coisas estejam difíceis, outro versículo da Bíblia, que fica em Josué 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, apesar das dificuldades que nós passamos no dia a dia, apesar de no trabalho, na faculdade, que seja difícil continuar, Deus está com a gente, não importa a situação, não importa o momento. Tem sempre alguém ali, algum ombro amigo para te apoiar, para estar sempre com você, porque Deus envia alguém para te ajudar. E se Deus não enviar, Ele está pronto. Ele está pronto para te servir, para estar ali com você, para não deixar você desistir. Então, que possamos seguir firmes e fortes nesse objetivo. Muito bem, parabéns. Agora eu vou começar com um assunto mais político, hein? E é um assunto muito bom para essa live cair. Então, quando eu falar alguém de bigode, eu vou falar o nome H, tá bom? Eu vou falar muito dele hoje. Falar sobre ditadura, sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, como foi a resistência do povo, como eles conseguiram sair desse período aí forte que o mundo teve, né? Vocês sabem quem foi o Papa Pio XII? Alguém já ouviu falar dele? Sim. O que vocês já ouviram falar dele? Já ouvi falar mal, só que é mentira. Tem o pessoal que fala que ele é o Papa do H, né? Tem o pessoal que fala que ele não é, certo? Ó, o Winston Churchill, ele falou que o Papa Pio XII foi o maior homem do tempo dele. O Albert Einstein, ele falou que ninguém fez tanto pelos judeus como o Papa Pio XII. Na época, o rabino de Roma, que era quem comandava os judeus, ele se converteu ao catolicismo e se batizou com o nome do Papa Pio XII, em homenagem a tantos judeus que ele salvou durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe? Então, assim, a Igreja Católica foi... Dizem que ele estava sozinho, ele não estava bem sozinho, mas ele comandou de verdade uma maior fuga de judeus contra os N que houve na Segunda Guerra Mundial, no final da década de 40. E assim, dizem muito também a respeito do outro lado da igreja, né? Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas a Alemanha é o berço de muita coisa, né? A Alemanha é onde o Karl Marx veio, né? Onde ele fez o Manifesto Comunista.
é o berço da Igreja Luterana. E a Igreja Luterana também sempre combateu o comunismo, enfim. Após a Primeira Guerra Mundial, na Igreja, eles tinham chamado liberalismo religioso. Vocês sabem o que é o liberalismo religioso? O liberalismo religioso é praticamente você falar o que o povo quer escutar. E não é muito diferente da política, né? Normalmente o liberal ele fala o que o povo quer escutar. Por exemplo, liberalismo econômico. Quem não quer prosperar economicamente? Quem prefere, tipo, vou combater o moralismo da política, eu vou lutar para que todo mundo prospere economicamente? As pessoas normalmente elas são individualistas. Elas vão pensar primeiro na prosperidade econômica, depois a gente pensa numa sociedade, com princípios morais, enfim. O liberalismo está normalmente atrelado a você adequar uma filosofia ao que o povo quer escutar. De verdade, na história é isso. O liberalismo religioso era como é chamada a filosofia da Igreja, que muitas das vezes apoiou o H após a Primeira Guerra Mundial a chegar ao poder. Porque após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava devastada, eles queriam revanchismo contra as outras nações que estavam ali fazendo grandes sanções à Alemanha. E o povo queria revanche, o povo queria uma Alemanha forte, o povo não queria passar por humilhação. E a Igreja pregou muito isso na Alemanha. Principalmente a Igreja Luterana, a Igreja Evangélica pregou muito isso. Que se os evangélicos se unissem, Deus ia dar a vitória para a Alemanha, Deus ia levantar a Alemanha novamente, Deus ia prosperar a Alemanha de uma forma que as nações que estavam ali castigando a Alemanha agora iam ser castigadas pela Alemanha. E quando o H estava subindo ao poder, estava conseguindo espaços, ele conseguiu falar muito bem, não só para o povo alemão em geral, mas também para a Igreja Evangélica Alemã, que via nele como que começou a falar que ele estava sendo usado por Deus para dar a autonomia para a Alemanha que a Alemanha merecia. Mas, como tudo na vida, né, houveram pessoas que se oporam a isso. E foram na Bíblia trazer que aquele liberalismo religioso que estava apoiando a SS, que estava apoiando aquele novo espectro político que estava subindo ao poder da Alemanha, houveram pastores que foram contra isso. 2 deles se destacaram. Um se destacou porque ele falava que a melhor solução para tudo que estava acontecendo, isso no final ali do período que o H esteve no poder, ele falou: cara, tem tanta gente morrendo, mas tanta gente morrendo, tantos judeus morrendo, que a melhor solução é a gente armar um modo de matar ele. Se a gente matar ele, a gente vai impedir que muitas pessoas morressem, certo? Que foi o Dietrich Bonhoeffer. Ele armou para matar o H e fazer um atentado contra ele. Infelizmente, ou felizmente, não sei, deu errado. E ele acabou indo para o campo de concentração. E houve um outro teólogo, outro pastor, outro professor, que foi o Karl Bach. Ele propôs simplesmente fazer uma outra teologia, um outro tipo de pensamento, e que trouxesse mais a palavra de Deus e menos o liberalismo religioso, menos esses dados políticos ou mais a palavra de Deus. Achava que a palavra de Deus não estava sendo bem usada durante aquele período do Reich, aquele período que o H esteve no poder, enfim. Quando o H esteve no poder, a igreja sempre usou o argumento de que o povo deve se submeter à autoridade. E a igreja luterana ela seguiu esse princípio, de que você deve se submeter à autoridade e por isso não devia fazer resistência a ele. O que o Karl falava era o seguinte: a única pessoa usada por Deus foi Jesus Cristo. A única pessoa que pode falar por Deus é Jesus Cristo, e esse culto a uma pessoa que não é Jesus Cristo sempre é um pecado. E ele reagrupou a igreja luterana e fez a declaração de Bar Amen, convocando os pastores a se reunirem para trazer novamente essa palavra de que Jesus Cristo deveria ser o centro da igreja e não uma outra pessoa. Se vocês não sabem, esse pessoal que estava junto com o H, eles queriam tirar o livro de Romanos da Bíblia.
Eles queriam tirar a história de Paulo da Bíblia, falando que não era uma história relevante, simplesmente por se tratar de um judeu. O Paulo, não sei se vocês sabem, mas era um judeu assumido, e várias vezes na Bíblia ele se orgulha disso. E eles justificavam Jesus Cristo como aceitável, mesmo ele sendo judeu, porque Jesus Cristo é uma pessoa que durante toda a vida teve conflito com os judeus. Inclusive, os judeus são protagonistas na crucificação dele. Eles pegam essa justificativa e aceitam Jesus Cristo de alguma forma na doutrina deles, mas eles não conseguem aceitar Paulo. Inclusive, o livro de Romanos é muito polêmico. E se o H tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, provavelmente ele teria sido retirado da Bíblia. Beleza? Até aí vocês entenderam? E o que eu queria falar é o seguinte. Normalmente, tudo o que chega na política, primeiro esteve na cultura, certo? E eu vou falar que muita coisa que chega na política, primeiro esteve na igreja. Sabe? A partir do momento que a igreja começou a ter esse pensamento liberal religioso e começou a pregar que a Alemanha se vingaria dos inimigos, houve dentro da política um espectro político que conseguiu surfar nisso, conseguiu eleger e conseguiu promover uma ditadura baseado muito também no que a igreja luterana pregava dentro das igrejas. E eu acredito sinceramente que na década de 90, anos 2000, pregou-se muito na igreja, muito nas escolas, essa coisa da paz, que Deus é amor e que nós devemos, sabe, sempre pregar pela paz, nunca pelo conflito. E quando chegou um espectro político parecido com o da igreja, ele chegou lá e não quis fazer guerra com ninguém. Ele pregou a paz, pregou o diálogo politicamente correto, até ele ser rechaçado da política, até o outro lado, opositor, querer ele fora da política e fazer de tudo para tirá-lo da política, né? Eu acredito que a cultura brasileira e a cultura que impera hoje nas igrejas é muito essa do pacifismo. E que culminou no que está acontecendo hoje. A gente é tão pacífico, que hoje o outro lado faz o que quer com a gente, né? Vocês concordam comigo? Ou não? E assim, aí, na igreja, o Jesus Cristo que hoje a gente prega, ele é muito pregado como uma pessoa dócil, como uma pessoa que não fazia mal a ninguém. E a gente esquece do Jesus Cristo que pregava contra os fariseus, que pregava contra o Império Romano, que foi perseguido diversas vezes por estar pregando contra a hipocrisia, contra os impostos, contra os cobradores de impostos, né? Contra a política mesmo vigente. O Jesus Cristo sempre foi uma pessoa, de certa forma, rebelde. Eu não sei se vocês sabem o que é fariseu na Bíblia, mas fariseu normalmente era uma pessoa que era rebelde. E Jesus Cristo, ele era ainda mais rebelde que os próprios fariseus. Os fariseus já eram pessoas que não eram tanto status quo. Mas Jesus Cristo era ainda mais contra o status quo ainda. E de certa forma ele discutia ainda mais com os fariseus contra o governo vigente. Tanto que eles tentavam qualquer motivo para incriminar Jesus. Falava, ele está falando que ele é o próprio Deus. E tentavam incriminar Jesus, jogar ele na cadeia, mas na Bíblia sempre fala que Jesus não ia para a cadeia ou não era incriminado, porque ainda não havia chegado aquele tempo, porque ainda não havia chegado a hora. Mas ele sempre deu motivos assim para o tempo dele, para que ele fosse realmente incriminado, sabe? Ele nunca esteve ali se importando muito para as regras vigentes da época, para o politicamente correto, ou até para o bom convívio entre as pessoas. Essa é a verdade. O que fazia muitas pessoas irem até Jesus não era o jeito dócil dele, mas simplesmente o fato dele curar muitas pessoas. Na Bíblia fala que as pessoas iam até Jesus porque muitos saíam de lá curados, e muitos procuravam Jesus, encostavam em Jesus, eram curados. Muitos, enfim, o filho morreu, aí a gente lembra de Jesus e vai lá em Jesus e Jesus ressuscita a pessoa. Mas não porque ele era um cara legal, ou porque ele era um cara que falava que as pessoas queriam escutar,
esse Jesus que foi retratado pela igreja hoje, ele é muito diferente do Jesus da Bíblia. E pensando nisso, né, a igreja luterana, na época, teve depois da declaração de Barmen, eles começaram a querer trazer a palavra novamente, que estava sendo distorcida pelo H e pela turma que estava com ele. Estava sendo distorcida, eles estavam adaptando a palavra de Deus para aquele espectro político que queria escutar, queria que o povo ouvisse. E hoje, muitas vezes, a gente tem a mesma coisa, só que a gente não percebe, sabe? Cada vez mais eles querem uma igreja dócil, uma igreja que converse. Hoje a gente tem espectro da igreja que está aí agora recebendo ministério no governo, porque eles são políticos, né? Eles têm que conversar com todo mundo e a igreja aceita isso. Que a gente não pode ser extremista, a gente tem que conversar com o inimigo. E Jesus nunca foi assim. Sabe? Ele nunca chegou lá ele não quis conversar nem com o cara que era para crucificar ele. E se você pegar, Pilatos nem queria crucificar Jesus. Ele ficou com raiva e Jesus ficou calado. Você sabe que eu posso te livrar, né? E Jesus meio que provoca ele, falou: cara, se você tivesse poder sobre mim, se tem algum poder sobre mim é porque veio do céu, sabe? Ele meio que não liga muito, ele está mais preocupado com outras coisas. Ele não quis conversar com o espectro político, ele nunca quis falar: olha, eu não estou fazendo isso. Ele nunca quis nem sequer se justificar para aqueles que estavam acusando ele. Ele simplesmente pregou contra, ele simplesmente foi para o embate, e não é retratado isso pela igreja hoje. A igreja não retrata esse Jesus. Esse Jesus que durante 3 anos da vida dele, pregou contra o status quo, e muito menos os apóstolos que depois de Jesus, eles sofreram todo tipo de perseguição, sabe? E sempre acharam aquilo um privilégio. O privilégio dos apóstolos era você ser perseguido por falar a palavra de Cristo. Mas hoje, quem é bem visto na igreja é quem consegue conversar com todo mundo. Esse cara, ele é bom porque ele consegue conversar tanto com o lado ruim quanto com o lado bom. Ele consegue ser uma pessoa que atenua os conflitos, né? E a Bíblia não retrata isso, sabe? A palavra de Deus, ela foi muito, muito distorcida. Eu queria trazer para vocês isso hoje. Vocês têm alguma coisa para falar? Algum comentário? Posso seguir ou não? Posso seguir? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Então, beleza. Dito isso, o Brasil também tem uma história de nunca ter se conformado com a colonização portuguesa, sabe? A gente foi o berço, assim, Portugal veio para cá, priorizou a colonização aqui no Brasil por conta dos minérios, por conta da riqueza que tem o Brasil. Fez todo o esforço que podia para deixar o Brasil colônia. E assim, mesmo quando Portugal parecia ter o controle bélico do Brasil, Dom Pedro I, ele escolheu pela luta. Ele falou: ou a gente luta ou a gente morre. E ele nunca pensou, sinceramente, por mais otimista que Dom Pedro I pudesse imaginar, ele achava que o Brasil seria o Sudeste. Ele nunca imaginou, eu tenho certeza do que eu estou falando, nunca imaginou que o Nordeste e o Norte do Brasil continuariam sendo independentes junto com Dom Pedro I. Porque se você pensar na estrutura geográfica do Brasil, o Nordeste ele é mais próximo a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Eles tinham mais contato com Portugal do que com o Rio de Janeiro. O Norte também do Brasil é mais fácil. Eles tinham mais contato com os portugueses do que com o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil durante o Império. Enfim, primeiro foi a Salvador, né? E depois, por um longo tempo, foi o Rio de Janeiro. E quando foi proclamada a independência do Brasil, foi no Rio de Janeiro. E o Nordeste e o Norte do Brasil fizeram muita questão, muita mesmo. Passaram fome, sofreram com invasões não só portuguesas, mas os holandeses vieram tentar tirar proveito disso, os franceses vieram tentar tirar proveito disso, porque não tinha tanto contato com a capital. Todo mundo queria fazer naquela parte do Brasil um Brasil da França, um Brasil da Holanda, enfim. E eles guerrearam
bastante para se tornar independentes e serem parte do Brasil que a gente conhece hoje, sabe? Foi com muito sangue, foi com muita altivez que o Brasil conseguiu ser o que é hoje. E hoje a gente pensa num Brasil cada vez mais assim, cada vez mais dividido, cada vez mais cada um pensando na sua própria região. E aí vem aquela questão, né? Os Estados Unidos isso dá certo, né? Cada um tem a sua autonomia, cada um tem as suas próprias leis. E qual o tipo de Brasil que a gente vai reivindicar para o futuro? Qual o melhor aspecto de Brasil que a gente pode imaginar, sabe? É o Brasil unido contra uma tirania? Que hoje, eu não sei se vocês viram, mas as prefeituras do Nordeste agora estão passando um sufoco enorme. Vocês viram isso? Que o governo federal não está mandando dinheiro mais para eles, sabe? Aí tem um espectro político hoje no Brasil que pensa numa divisão e quer vir forte para a próxima eleição promovendo isso. Tem hoje o espectro de Brasil que, enfim, não sei, no Sul eles sempre quiseram a independência deles, né? E assim, vocês, o que vocês pensam? Como é que deveria ser o espectro de Brasil que vocês acham que seria o melhor? Deveria ser dividido? Deveria ter mais autonomia a cada estado? Deveria ser realmente focado no governo federal, que destina dinheiro para cada parte do Brasil? Como vocês pensam que o Brasil deveria ser para o futuro? Qual a melhor geografia política para o Brasil? O que vocês acham? Acho que a autonomia de cada estado seria interessante. Igual os Estados Unidos. Então, vocês acham que cada estado deveria ter autonomia para poder colocar as suas leis, o seu modo de pensar? Sim. Então, por exemplo, eu estava falando com eles no carro. Em Ibiúna não há vida noturna. Ibiúna é uma cidade bem pequena no Brasil que não tem vida noturna porque o prefeito e os cidadãos concordaram que uma cidade sem vida noturna é uma cidade com menos violência, enfim, que durante a noite a vida noturna não acontecem coisas boas para a cidade. Eles optaram por isso e a cidade vive bem com isso. O índice de criminalidade é extremamente baixo. Você chega na cidade, nem parece que está no Brasil, tem uma Bíblia em frente, as pessoas se conhecem, andam na rua tranquilo. E é uma cidade que conseguiu, de certa forma, uma autonomia num país extremamente violento como o Brasil, certo? Aí você pensa, por exemplo, tem um estado que, não sei, às vezes, se você for no sul do Brasil, por exemplo, Santa Catarina, tem muita gente armada, né? O porte de arma lá é talvez a cidade do Brasil que tem o maior número de porte de arma. Eles vão querer liberar as armas, talvez tenha outra cidade do Brasil que não queira. Mas assim, o que eu queria trazer é que cada vez mais eu percebo isso, até pela fala do Zema, cada vez mais as pessoas vão querer surfar em cima dessa divisão que se tornou o Brasil, sabe, do norte para o sul. E assim, a nossa história sempre foi de união, né? E se você for ver qual foi a reforma? Essa reforma tributária que acabou de passar é uma reforma tributária simplesmente para o governo federal arrecadar cada vez mais impostos, assim, para centralizar no governo federal. Para você trazer cada vez mais força para o governo federal e menos força para os estados. E, enfim, normalmente quando você tem uma ditadura, você tem um governo federal muito forte. Já está começando a falar em Guarda Nacional no Brasil, novamente. Guarda Nacional seria uma guarda que, enfim, que estaria ali sob o comando do governo federal para casos mais internos, porque as Forças Armadas, teoricamente, seriam para casos mais externos. E se você imaginar, tipo, por exemplo, normalmente as ditaduras são em países pequenos, né? Países grandes é mais difícil, bem mais difícil. E há duas formas de você conseguir fazer uma ditadura, ou pelo menos teoricamente duas formas. Uma que você consegue fazer o Estado ficar bem forte, através da força do Estado você controla a vida das pessoas. E a segunda forma é quando o Estado se alia aos grandes empresários e através da força econômica você consegue criar alguns empresários que são campeões nacionais, que conseguem todo ali o poder nas vendas, nos setores deles, e aqueles empresários junto com o governo conseguem
um pouco o que eles querem na população. Vocês concordam comigo? Há esses dois tipos de ditadura. Eu acho, sinceramente, que só existe uma, porque a União Soviética, ela pensou nessa ditadura do Estado forte, implementando sua força contra a população. E foi isso que eles perseguiram. Porém, quando abre a União Soviética, você vê que saíram da União Soviética vários bilionários. Não sei se vocês lembram. Mas de lá saíram vários bilionários, inclusive um ficou bem conhecido, comprou o Chelsea na Inglaterra. O russo comprou o Chelsea. Teve um que comprou o Corinthians. Não comprou, mas ele patrocinou o Corinthians. Era da MSI, que veio aqui, comprou vários jogadores para o Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro. E ninguém sabia de onde vinha o dinheiro e era de uma organização russa. E assim, vários russos bilionários saíram de lá e eu tenho certeza, assim, se você abrir a Coreia do Norte, vai sair os bilionários de lá. Sabe? Tem o tráfico de drogas, tem a venda ilegal de dinheiro ilegal. Enfim, se você abrir Cuba, eu tenho certeza que tem os bilionários lá em Cuba que ninguém sabe, que eles controlam ali, principalmente normalmente esses estados são narco-estados, né? Se for na Venezuela, tem loja da Ferrari na Venezuela. Não sei se vocês sabem. Mas tem cidades na Venezuela que vendem artigos de luxo, que são restaurantes refinadíssimos. Sabe? Então eu, sinceramente, eu imagino que não existe essa coisa do o Estado cada vez mais forte, usando a sua força, ele vai conseguir. Normalmente o Estado ele precisa dos grandes empresários, do grande poder econômico para conseguir se manter. Há uma exceção. A exceção chama Vladimir Putin. Sabe? Quando Putin ele chega no poder na Rússia, a primeira coisa que ele faz é pegar a Polícia Federal russa, digamos assim, o poder armado russo, o poder judiciário russo, e colocar cada grande empresário da Rússia para conversar com ele. Eles tinham me foge o nome aqui, mas eles tinham, por exemplo, o grande empresário, o próprio Roman Abramovich, que comprou o Chelsea depois, sentou com o Putin e o Putin falou, olha só, ou vocês se unem ao governo, ou vocês cedem bastante espaço da empresa de vocês para o governo, ou eu vou colocar você na cadeia. E eu não preciso de fato, eu só preciso ter a Polícia Federal, eu só preciso ter o sistema judiciário. E ele foi pegando cada um grande bilionário que saiu da União Soviética e estava dominando o mercado russo, ele pegou cada um, colocou na mesa, foi colocando um por um na cadeia. Ele não pegou o Estado e foi diretamente na população. Ele só precisava controlar o grande poder econômico. A partir do momento que ele conseguiu controlar o grande poder econômico russo, ele nunca mais precisou pensar em eleição, nunca mais pensou em oposição. Ele conseguiu controlar a Rússia, colocando medo no grande, não necessariamente na população também não tem lá essa liberdade. Mas assim, o russo tem muito mais liberdade do que o cubano ou o venezuelano. Ele colocou muito mais medo nos grandes empresários da Rússia. Vocês entendem o que eu estou falando? Assim, no Brasil, sinceramente, o que a gente vê é que eles tentam implementar um regime mais forte, colocando medo nos ativistas. Sendo bem sincero, eles veem assim como grande oposição é sempre os ativistas, certo? E parece que os grandes empresários estão começando a entrar agora, né? Tipo, nas investigações, às vezes aparece um ou outro, mas nunca se destacam. Mas é pra gente pensar nisso. Beleza? Não vou falar mais porque tá ao vivo agora. Beleza? Alguma coisa pra falar sobre isso? Alguém tem algum comentário? Nada? Então tá, pra finalizar, posso finalizar? Ir pra finalizar? Posso ir? Ninguém tem nada pra falar? Nenhuma dúvida? Nada pra perguntar? Então beleza. Então pra finalizar é o seguinte. Por exemplo, está tendo uma mudança agora na Argentina, certo? Provavelmente quem é que vai ganhar? Uhul! Mas assim, provavelmente ele vai ganhar e até não tem muito questionamento lá quanto ao sistema eleitoral, certo? Lá o voto é diferente do daqui. Vocês, enfim. Você acha que na próxima eleição do Brasil vai ter o mesmo sistema eleitoral da Argentina? Não. E você acha que vai mudar em algum espaço curto de tempo? Sinceramente, assim, a gente pensa muito na mudança do viés político, certo?
Eu acho, essa é a minha opinião, cara. No Brasil, hoje, não tem como mais você pensar... Enfim, primeiro você precisa... Eu acho que a única saída que a gente tem no Brasil, se você parar para pensar, é mesmo da educação da próxima geração. Porque nada a curto prazo vai adiantar no Brasil. Se você parar para pensar no exemplo argentino ou no exemplo de outro país que possa estar, não sei, talvez Estados Unidos, com uma nova eleição, mas no Brasil é complicado você pensar. Eu acho que no Brasil é o que o Olavo de Carvalho falava, tipo, é urgente ter paciência, certo? Acho que a gente se inspirar em outro tipo de modelo que talvez vá fazer o país ficar um pouco melhor nos próximos anos, não vai ser o que vai acontecer no Brasil. Eu acho que a única forma que a gente tem de resistência hoje é a gente pensar a longo prazo e na educação das próximas gerações. E assim, a gente tem os canais ainda de internet, tem os canais, enfim, não só na internet, mas tem as empresas ainda as organizações ainda que prezam pelo ideal da família, pelo moralismo. E eu não enxergo no Brasil outro modo de mudança a não ser por esse. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é o que eu penso. E é o que eu queria que as pessoas pensassem também. Sabe? Eu acho que ano que vem as pessoas vão estar super alardeadas, né? Toda eleição tem aquela venda de um sonho. A gente acha que o Brasil vai virar aí uma mistura de Holanda com Luxemburgo, com Suécia, que, sabe, que agora vai, né? Mas a gente viu nas últimas eleições que o que a gente imaginou, o que a gente queria e o que o brasileiro aprendeu pela cultura dele pacifista não deu certo. E agora provavelmente não vai dar certo de novo. E que só mesmo com uma nova cultura, baseado na palavra, baseado no que Jesus Cristo realmente foi, com uma nova geração vindo, voltando de verdade, porque realmente é a igreja, eu acho que pode haver alguma mudança. Vocês concordam comigo? Sabe, é isso que eu penso, é isso que eu queria colocar para vocês. Vocês têm alguma coisa a acrescentar ou não? Beleza, então, ó, muito obrigado aí, galera, que acompanha essa live. Espero que vocês possam ter saído daqui aprendido alguma coisa, refletido sobre alguma coisa, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Segue aí se você não segue. E até mais. Tchau, tchau.